pouquinho pra gente, quais são as dificuldades que vocês encontram aí nas obras? Bom, é um tema muito amplo, mas assim, eu vou pensando aqui, dificuldades, a gente até comentou. Primeira dificuldade, nós não dependemos só de nós. Já é um problema isso, porque assim, uma casa bem gerida, se ela tem a pessoa que for construir, tem um arquiteto, tem alguém que fez o projeto, geralmente quem fez o projeto já engloba todos os profissionais juntos, todos vão conversar, todos vão sentar, analisar como que eles vão executar cada tarefa. Cada tarefa tem um prazo certo, ó, primeiro vai o pedreiro e tal, depois tem o pintor, eletricista, seguidamente, né? Então assim, quando a gente pega uma casa sem essa orientação, sem essa... Embora é difícil, né? O padrão de pessoa que a gente trabalha, mas acontece, a gente começa a ter esses problemas assim, porque às vezes a pessoa quer que cumpra um prazo, quer que instale um produto, mas chega lá, o pintor ainda não pintou a casa. Então a gente não pode pôr, porque depois ele vai ter que lixar a parede, vai danificar o nosso produto, vai acabar riscando, o alumínio é sensível. Então essa já é uma dificuldade. Apesar de ser muito durável, né? Sim. Vale a pena comentar que ele é sensível porque é difícil limpar ele, né? Sim. Que é uma tinta, é uma pintura. Se qualquer produto que a gente passar na pintura pra tirar a sujeira, né? Que normalmente é de cimento ou tinta mesmo. A gente vai danificar. Vai tirar a pintura e também. assim, ó, Roberto, assim, e não é a pintura ainda ela é muito resistente. E é bem menos isso que eu ia comentar, não. É bem menos. A pintura não é tanto o problema. O problema é os componentes. Componentes. E a gente não... A esquadrilha não é só composta de alumínio. Isso, de alumínio. Tem os componentes. Aí sim, é bem danoso essa parte de lixar, de pó, de massa corrida, né, pó do gesso. Isso aí é bem complicado, porque é coisa que o olho, assim, depois de uma esquadria, uma janela, porta já confeccionada, não se vê, mas que feita da maneira adequada por empresas idôneas, se tem que ter, tá? Graças a Deus, isso aí leve tem os melhores no mercado hoje, graças a Deus, eu fico bem satisfeito com isso. Só que assim, esses são os mais prejudiciais. Os acessórios mesmo. Os acessórios, componentes. E aí a gente tá falando de acessórios, às vezes as pessoas falam assim, ó, Julinho, figura. Ele fala assim, mas não pode falar assim, porque as pessoas não entendem. A roldana, a escovinha. São as escovinhas, são as espuminhas. Isso, a concha. Fechadura. Parte interna da concha, o mecanismo da fechadura. Quando a gente tá falando de pintura, aí eu acho que a gente mais tem que ter atenção realmente para as escovinhas e as borrachinhas. As roldanas também. É verdade. E as roldanas, também. Porque a gente já chegou caso, a gente, por uma imposição do cliente, trocar a etapa, que a gente não tem controle disso. Se o cliente pagou, a gente fez, ele quer que instala. A gente sugere, né? A gente sugere pra ele, mas a gente não tem como impor isso pra ele. Né? Se ele quer, eu preciso, de repente pega alguma situação de financiamento, preciso fechar por causa do financiamento para liberar mais verba, isso pode acontecer também. Já teve caso de eu mesmo instalar um produto e a pessoa depois pintar, lixar, da onde a gente correr aquele produto, cara, não tava desse jeito. Entra aquele teu serviço também, que depois que a gente executa a instalação, você tá lá conferindo, a gente sempre faz questão de passar com o cliente para que ele possa atestar que o produto foi entregue em qualidades boas, ideais, como a gente indicou para ele que seria. Então, isso é um problema. Se a gente pula a etapa, é um dos problemas que a gente vai encontrar também depois lá na frente, porque por motivo de força maior, pode ser que alguma coisa saia do controle depois. Só que é um problema, porque quando a gente está falando de esquadrias, de vãos externos no alumínio, às vezes o cliente quer que feche a casa, né? Exato. Às vezes não é uma casa no condomínio, então ele quer que feche para quê? Para depois entrar com a elétrica. Porque como ele vai pôr a fiação antes da esquadria, então uma coisa tem que ser bem alinhada, bem conversada, né? Que é bem complicado. O que mais? Mais dificuldades também? Deixa eu ver. Nas obras, chegou lá... Depender de serviço já pronto. A gente... Às vezes o cliente quer que nós vá lá, mas de repente isso é uma coisa que acontece muito. Soleira, chega lá, o cara não pôs a soleira no vão que a gente precisa instalar. O cliente vai, passa um prazo pra você, tá tudo pronto, pode ir lá e colocar. A gente chega lá, as coisas não estão prontas. Já teve vezes assim também, não falando mal dos pintores, longe disso, mas às vezes não é passado pra eles, prepara esse vão aqui, que a galera da esquadrilha vai chegar aí pra
Às vezes teve vez de eu chegar na obra, eu ter que esperar o pintor dar a mão de selante. Mas se chegar agora, irmão, mas não tem como vocês, mas depois vai ficar complicado pra você. Não, então espera um pouquinho aí que eu vou ter que dar uma selada aqui pra vocês colocar esse quadrilho. Já teve vez de acontecer isso aí. Às vezes não é nem por ele, né? Às vezes o cliente nem, por falta de consultar, falou, ó, pintor, faz isso aqui que a galera vai vir. Não, às vezes chega lá de surpresa. Vocês viram, nem tava sabendo. É bem assim enquanto a gente encontra isso, não. O que eu costumo dizer é que assim, ó, obra envolve vários profissionais. Seja no ramo de esquadria, da construção propriamente dito, da elétrica, da hidráulica e assim vai, né? No geral, da pintura. E que eu costumo dizer que assim, se todo mundo se ajuda na obra, é bom para todo mundo e melhor ainda para o cliente. O que não pode é assim, a porta não entra por causa do pedreiro. É pedreiro, você que mandou botar a marca torta, o eletricista passou o fio errado. E aí vira aquela confusão. O pintor que manchou a esquadria. Então, aí pronto, aí fica uma confusão. É a questão da gestão da obra. Isso. Se foi feita uma gestão adequada, eu acho que a maioria dos problemas que a gente pode ter vai dessa gestão de como foi planejada a obra. A gente geralmente está trabalhando com os mesmos, tipo assim, a gente trabalha junto com alguns parceiros já, né? Da construção, eletricista, alguns pintores já. Então a gente já consegue... Eles conhecem nós conhecemos a gente consegue, nossa, eu preciso estar lá, mas está fora do prazo, de repente a gente segura um dia, o cara vai, corre um pouquinho, faz alguma coisa. E acontece muito isso, às vezes os profissionais não estão só naquela obra. Não. Eles estão nela, estão em outras ali, e o prazo que ele tinha que cumprir, às vezes ele dá uma pausinha para cobrir uma outra lá, e nisso a gente está nesse meio do caminho. Isso. Então acho que tudo gera muito em questão de gestão, do que o cara planejou para a obra, organizou às certinho. Já acontece com a gente também, né? Igual na obra que a gente visitou hoje. Tem um profissional dependendo do nosso serviço para ele executar o dele. Para ele fazer o dele. Entendeu? Isso, se você for olhar para a obra, não tá na hora ainda de pôr esse quadrinho, entendeu? De jeito nenhum. Mas a gente, para não deixar o cara na mão, porque a gente passa por isso. Entendeu? Geralmente o tempo é o que a gente sempre tá batendo nessa tecla, precisa a necessidade, precisa colocar, precisa terminar, precisa, quero... o legal de comentar assim, é que o tempo é um item muito importante, que a gente tem conseguido trabalhar bem, né, nas obras, porque tem um trabalho de rodar as obras, como vocês dizem aí, de avaliar e de alinhar com o cliente a necessidade dele, né? Certo. Esses dias eu até estava comentando com alguns clientes, a gente não tem nenhuma obra em atraso. Na verdade, as obras... Pelo contrário, né? grande parte das obras que atrasaram por algum motivo e a gente, infelizmente, está tendo que cobrar algumas pessoas para a gente conseguir fazer o nosso trabalho, porque senão a gente não consegue fazer. Porque já estourou todos os prazos, né? E a gente tá com as esquadrias lá, quer pôr, mas não tem como pôr ainda, né? Não tem como instalar. E vale dizer também, a gente tá falando da gente, e a evolução que a gente teve nisso. É válido a gente falar também. Porque a nossa empresa é uma empresa nova, né? Com você já tinha todo esse tempo, mas com a gestão da Roberta é uma empresa nova. Então assim, a gente veio construindo, a gente já, por algum momento a gente sofreu com isso, só que a gente foi, o que a gente precisa? Sempre correndo atrás, porque acho que é o diferencial do nosso slogan, os detalhes que engrandecem. Essa obra, o que aconteceu que a gente atrasou? O que foi de culpa nossa? O que foi de culpa... E é o que faz a diferença na nossa reunião. A gente todo dia a gente está conversando, sentando, analisando e vendo, medindo os gráficos, o que a gente pode fazer para estar melhorando essas partes. Então, e tem melhorado, foi uma evolução constante. Tem melhorado as reuniões. Tem sido, né? Graças a Deus. Tem melhorado. Funciona bastante, né?